aqui em mais um Café dos Polos EAD Unifanó, Dom Luiz e Washington Soares. Voltamos para o segundo bloco com a Daniele Porto. Daniele, seja bem-vinda. Olha que abraço apertado ao nosso Café dos Polos. Um prazer enorme tê-la aqui. E vamos continuar o nosso bate-papo falando de algo muito importante. Agora, o nosso tema desse bloco vai ser custos. É claro que se você não assistiu o bloco anterior, você pode ir aqui no nosso canal do YouTube e marcar para assistir agora ou depois, porque a gente falou de algo importante, de estar com a organização das finanças da empresa perfeita ou muito bem estruturada, para que a gente possa aí falar desse tema tão importante que são os custos, né? A gente terminou o outro bloco com uma pergunta tão importante. Por que que empresas antes da pandemia estavam com dificuldades, estavam tudo bem, e logo que começou a pandemia apareceram algumas dificuldades? Muitas vezes é porque as finanças não estavam devidamente organizadas, mas outras vezes é porque a estratégia não estava bem definida. E eu quero agora voltar com a Daniele Porto, ela que é mentora, tem uma empresa de consultoria, né? Faz mentoria internacional, além de muitos treinamentos e professora de pós-graduação. Mas a área dela, pelo mestrado que ela fez na UFC, é gestão e controladoria. E é por isso que a gente vai hoje bater esse papo sobre custos, porque essas empresas que na hora em que botaram a parte financeira mais ou menos organizada, começaram a perceber que a estratégia não estava adequada, e quando analisa a estratégia, não é, Dani? Será que os custos estão caminhando bem? E aí eu volto a pergunta para você. Como é que a gente pode dar sequência, analisar bem os custos da empresa? Não precisa ter só a parte financeira, ok. Ela tem que ter uma organização para calcular o custo do produto. E eu queria que você falasse aqui quais são esses principais itens dos custos, como é que elabora o custo desse produto. Lembrando que o nosso público tem alunos, tem os colegas, enfim, aqui um canal do YouTube aberto para pessoas que têm empresas desde a MEI até a SA, né? Exatamente, Ana. Então, vamos continuar o nosso bate-papo. Eu espero que estejam gostando, tá? A gente, falando um pouquinho sobre custos, Ana, custos hoje é um fator de competitividade muito forte nas empresas. Na verdade, sempre foi, mas hoje é muito mais forte. E na sua empresa, se você quiser começar a ter um controle para que você possa ter o seu custo correto, feito da forma que deve ser feita, a primeira coisa que você precisa saber é separar os seus gastos, Ana. Separar o que é despesa, separar o que é custo, separar o que é investimento. Se você não tiver essa noção dessa separação, você acaba que é uma coisa pela outra, e na realidade não funciona assim, Ana. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que custo é o gasto ligado ao meu produto. Se eu vendo mercadoria, custo é todo o gasto ligado à minha mercadoria. É o valor da compra, é o frete, é o imposto antecipado que vem na nota, tudo isso, Ana, forma o custo da minha mercadoria. Então, o primeiro erro muito comum nas empresas é o empresário que paga um valor pela mercadoria e acha que aquele valor é o custo. Muitas vezes não é. Então, ele já começa o custo da forma errada. O segundo ponto é você saber que todos os outros gastos que estão ali ao redor, por exemplo, o aluguel, a energia, isso falando de um comércio, né, de um varejo, os funcionários, o atendimento, aquele pessoal todo é despesa. Está todo mundo ali empenhado a realizar as vendas da empresa. E as vendas de mercadorias, porque a mercadoria é que forma aquele custo inicial, que é o custo da mercadoria. Então, eu preciso primeiro fazer essa separação, Ana, para eu poder conseguir formar o custo da minha mercadoria. É por aí. Exatamente. E só completando, uma vez a gente estava conversando e o colega chegou e disse: Olha, porque eu estou com um custo muito alto de informática na minha empresa. Eu, hã?
Não é custo, é investimento, porque ele vendia, né, produtos. Então, aí você tem que lembrar, se você comprou uma máquina, que ela vai ter uma duração maior do que um ano, tem um valor mais representativo, isso não é uma despesa nem um custo. Ele é aí encarado como um investimento. E É isso aí, aí. eu tenho um outro item para te falar. Muitas empresas fizeram lá no começo o seu plano de negócio, que é onde você estrutura tudo. E tem empresa que começou sem ele. Então, se a empresa fez um plano de negócio, ele não é estático, ele tem que ser revisitado, porque agora na pandemia as estratégias mudaram. E se eu mudar a minha estratégia, queria que você comentasse, não tem um reflexo no custo? Como é que a pessoa deve proceder? Bom, Ana, a mudança de estratégia, ela vai levar a empresa a outros caminhos, né? A outras jornadas. Então, eu acho que com exemplo fica bem fácil de entender. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu me proponho a vender um produto para um público, vamos dizer assim, que briga por preço, né? Aquele pessoal que quer comprar só o mais barato, e eu resolvo mudar de estratégia, bom, agora eu vou vender um produto que é um valor bem mais alto, que é visando um público que pague mais caro. Então, isso vai mudar todo o resto, Ana, inclusive o meu preço de venda, né? Então, tem que se pensar o seguinte: se a minha empresa se propõe a atender um público que realmente espera um preço baixo, eu preciso me estruturar internamente para que eu possa ter um custo bem acessível e possa ter um preço que esse cliente venha me comprar. Então, não adianta, por exemplo, eu alugar, vamos dizer, uma loja lá no Iguatemi ou lá no Rio Mar, né, no shopping, por exemplo, e eu pagar um aluguel caríssimo quando o meu público ele não espera aquilo da empresa. Ele precisa apenas de um produto barato. Então, conhecer, né, o seu público faz parte da sua estratégia de negócio. E tem tudo a ver com custo, né, Ana? Então, se eu me proponho a atender o público classe AA, eu vou ter que ter uma estrutura belíssima, um atendimento maravilhoso, eu vou ter que oferecer um ambiente, né, à altura dessas pessoas, e tudo isso vai aumentar o meu custo, não é, Ana? Mas também vai aumentar o meu preço final. Então, Pois cada é. empresa, né, ela tem que se posicionar. Qual é o seu posicionamento? Você que está assistindo agora, você se propõe a quê? Qual o propósito da sua empresa? Né? Precisa se refletir sobre isso. Pois é, você foi descrevendo o propósito dos nossos polos aqui, AD da Unifanol. Olha, que legal. Porque o nosso propósito é atender um público com um perfil diferenciado. Nós estamos em 2 shoppings aqui no Pátio Dom Luiz e no Village do WSTC na Washington Soares. Temos um atendimento, né, personalizado, a nossa plataforma também é inovadora, usa inteligência artificial. Então, Maravilha. acaba que nessa estratégia ela foi pensada no plano de negócio com a localização, tipo de mobiliário, os equipamentos. Então, tem tudo a ver com o que você falou. Mas eu vou É isso agora aí. voltar um pouquinho, né, para que você possa ajudar alguns colegas que estão aqui nos ouvindo e que, de repente, tiveram que mudar totalmente a estratégia. Eram pessoas que tinham atendimento presencial e tiveram que, de repente, se estruturar para trabalhar com delivery, também com os aplicativos. Alguns me dizem, meu custo aumentou. Veja, não dá para ficar sem delivery. Não dá para você ficar, né, sem os aplicativos. A parte de tecnologia, você teve que investir, mas vai ter um retorno. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, essas pessoas elas vão ter ou não que revisitar os custos? E como é que elas devem fazer? Porque o grande X é que se o investimento for pensado como custo, aí ele vai dizer, eu quebrei a empresa. E não é por aí. Exatamente, Ana. Investimento é o valor que você coloca no negócio para ter um retorno ao longo dos anos. Não é no primeiro mês que você vai tirar aquele investimento, né? Então, se você, por exemplo, colocou uma empresa, que essa empresa vai trabalhar, era só presencial e passou a ser à distância também, no delivery, no aplicativo, etc., vão surgir novos investimentos que você vai precisar fazer.
Por quê? Porque o que é investimento, né, pessoal? É aquele dinheiro que a gente coloca na empresa para que aquele dinheiro, ao longo do tempo, retorne, né, como lucro para os sócios, são aquelas pessoas que investiram no negócio. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. O empreendedor, ele tem que tirar o prolabore, né, que é o salário dele todo mês, porque, afinal de contas, ele precisa sobreviver. Mas o lucro da empresa, ele não pode ficar tirando todo mês o lucro todo, porque se ele fizer isso, a empresa não cresce, né, Ana? Então, quando você investe numa empresa, o investimento não é custo, é uma aposta que você está fazendo ali, né? Olha, eu vou investir 50 mil e ao final de 2 anos, 3 anos, meus 50 mil volta para mim e com mais margem de lucro, né? Eu vou ganhar em cima dele. Então, isso é uma empresa, né? A gente tem que ter cuidado para não confundir, Ana, o autônomo com a empresa. O autônomo é aquele profissional liberal, ele trabalha por conta própria, como você deve ter também esse público. E esse pessoal, eles trabalham, pagam aquelas contas e o restante é deles. Então, assim, eles não têm essa visão, assim, de aumentar a equipe, de ter um local fixo, é uma outra situação, né? Mas em todas elas, Ana, envolve o investimento, que é o que você coloca para que o negócio gire, aconteça, né? E envolve também o custo, porque o serviço que você presta gera um custo. Se você tem um serviço de delivery, você tem que ter o quê? Uma pessoa para entregar, você tem que ter o combustível da moto, você tem que ter o desgaste da própria moto, você tem o tempo de entrega, tudo isso vai somando aquele custo do serviço, né? E você tem que ter isso muito controlado, se você realmente quer ter aí o retorno do seu investimento. Olha, que coisa maravilhosa. Então, a gente já está aqui meio que caminhando para o final do segundo bloco, e eu queria que, antes da gente fosse concluindo, eu queria que você falasse assim: a empresa passou por essa mudança, foi tudo muito repentino, ela realmente percebeu o empreendedor que tinha que fazer, né, essa transformação digital, ter esse outro canal de venda, é necessário, mas ele não revisitou os custos. Então, eu queria que você desse algumas dicas, né? Por quê? Porque como é que ele deve proceder? Porque se ele manter aqueles custos antigos, ele pode estar incorrendo em erros para mais ou para menos. Então, eu É queria que você verdade. desse essas dicas, porque quando a gente está aqui no dia a dia do empreendimento, são tantas atividades, mas algumas atividades elas não podem ser colocadas de lado. E custos faz toda a diferença para a continuidade do negócio. É verdade, viu, Ana? Então, se há uma mudança, né, meus amigos, se você passa a vender através de outros canais, naturalmente esses outros canais exigiram que você fizesse algum tipo de investimento. E esses outros canais, eles também vão gerar um certo custo, logicamente, né? Então, por exemplo, se você vende aí via delivery, você tem que ter o custo de manter aquela equipe trabalhando no delivery. Se você tem agora uma venda via Instagram, você vai ter que ter um valor para que você possa manter aquele seu o seu site, né, informando ali a foto dos seus produtos, fazendo postagens, tudo isso você não fazia antes. Então, tudo isso faz com que haja uma mudança na estrutura de gasto da empresa. E ainda tem mais um ponto, Ana. Se a tua empresa vender, por exemplo, os marketplaces, né, que são aqueles shoppings virtuais, né, que hoje em dia a maioria dos varejistas estão colocando lá os seus produtos, existe também um custo envolvido, porque o marketplace ele cobra um percentual para que você coloque lá o seu produto à venda. Então, você há de convir que vender no marketplace não dá o mesmo resultado que vender numa loja presencial, que não dá o mesmo resultado que vender pelo WhatsApp, que não dá o mesmo resultado que vender por delivery. Então, cada situação tem aí os seus custos envolvidos. Então, nesse caso, o que fazer? A primeira sugestão que eu dou, né, o primeiro conselho, é que você entenda qual canal de venda está te trazendo maior volume, por onde é que realmente a sua empresa está conseguindo, vamos dizer assim, ampliar suas vendas, né? E aí, sabendo disso, né, de qual é o melhor canal, você vai calcular qual é o custo envolvido em cada tipo de venda que você tem em cada canal. E por aí, Ana, você vai entender, primeiro, qual canal te dá mais retorno, melhor margem, porque eu gasto menos para vender. Qual canal eu invisto muito, mas tem pouquíssimo retorno. Então, vai poupar muita energia do empreendedor.
ele vai entender qual é o melhor caminho para o negócio dele, onde é que ele realmente tem que investir, né? Então, é nessa situação que esse levantamento de gastos hoje é fundamental para que ele possa ter o maior lucro possível dentro daquela venda. Olha, excelente. A gente está caminhando aqui para o final do nosso segundo bloco. Eu Ah, que queria mais pena. uma vez agradecer, Dani, que dicas formidáveis, sabe? Você disse tudo. E a gente não vai, ainda temos ainda um outro bloco, que é o terceiro. Mas aquelas pessoas, né, que estão trabalhando nessa, revisitando esse plano de negócio, revisitando a parte financeira, lembre-se, não deixe o custo do seu produto para o lado. Também tenha atenção em rever esses custos, porque muitas vezes a gente vai falar no próximo bloco sobre o preço de venda. A gente perde dinheiro porque o custo está realmente muito mal calculado. E aí a gente tem um preço que não está compatível com o que a gente está gastando. E é por isso que a empresa está trabalhando, está produzindo, e aí não chega em lugar nenhum. Tá certo? Um beijo grande, ó. Se liga que ainda tem mais um bloco do canal dos Polos EAD Unifanol Dom Luiz e Walsh Soares com a Daniele Porto. Um beijo, Dani. Até o próximo bloco. Beijos. Até já.